E aí, pessoal, começa agora o Espaço Universitário. No programa de hoje, vamos falar sobre o estilo pin-up. E aí, Vitor, você sabe o que é pin-up? Cara, eu não faço a mínima ideia. Mas não seria pin-up? Eu acho que meu inglês não está muito bom. Então o Espaço Universitário vai nos ajudar, até porque eu não entendo muito para não dizer nada. É exatamente de pin-up que vamos falar no programa de hoje. Aqui conosco, duas graduadas em Rádio e TV pela FIANFAAN, representando o grupo do TCC. Isso mesmo, Rodrigo. Dividindo o nosso espaço, hoje temos as convidadas Daniele e a Keile. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Agradeço a participação de vocês, mas agora me expliquem, o que é pin-up? Bom, a pin-up ela é uma figura feminina que surgiu na década de 40, no meio da Segunda Guerra Mundial, que começou com a busca pelo feminino, com saias mais volumosas. Elas queriam mostrar, na verdade, porque enquanto isso os maridos iam para a guerra, então elas ficavam a devaneio em casa. Então elas queriam mostrar que elas também estavam a par e também mostrar que elas também poderiam sair para trabalhar, cuidar dos filhos. Então veio surgindo essa revolução, podemos dizer. E o estilo pin-up foi mudando de acordo com os anos, então são vários, não tem apenas um estilo pin-up, tem vários. E nesses vários, cada uma se encaixa dentro de um padrão e não necessariamente dentro de um contexto. Elas podem ser pin-ups, podem ser mulheres, podem ser trabalhadoras, donas de casa e podem ser nós estudantes, pode ser qualquer um. Mas por que vocês escolheram esse tema? Foi alguém próximo de vocês que tem esse estilo ou é curiosidade? O que está acontecendo foi o seguinte, no ano 2000, 2010, por aí, surgiu bom, a moda é assim, né? Ela é cíclica, então teve um boom do retrô, do vintage, e a pin-up ressurgiu. Só que poucas pessoas sabem o que realmente é a pin-up. Então, a gente vendo isso, você entrava no YouTube, tinha muito tutorial de cabelo pin-up, maquiagem pin-up, olho de gatinho. E as pessoas, a maioria dessas meninas não sabiam quem que era a pin-up na sua essência, como que ela surgiu, como que a história dela. E aí a gente decidiu fazer uma pesquisa sobre isso, fazer uma coisa meio que didática mesmo sobre quem são as pin-ups e quem são as pin-ups dentro do nosso convívio em São Paulo, quem são as principais pin-ups de São Paulo. Depois do tema escolhido, como que foi a procura pelos personagens? Como que foi a produção? Então, como é um conteúdo que está na internet, devido a grandes artistas do ramo da música, você vê a Beyoncé, a Katy Perry, Rihanna, então nós fomos atrás. Infelizmente, em São Paulo, no Brasil, posso colocar isso, afirmar com propriedade, não tem uma biografia, um vídeo documentário, algo relacionado ao nosso país. Então tudo vem de fora, a maioria das coisas hoje você vem de fora. Então foi uma grande dificuldade do nosso grupo procurar ir a fundo. O que aconteceu? Nós estávamos procurando na internet, através de amigos que são do ramo, e achamos um concurso de pin-ups em São Paulo. E essa foi a nossa pesquisa de campo. Quem são as pin-ups, como elas se saem, então foi nós garimpamos nesse concurso, digamos, para descobrir e fazer o casting do nosso documentário. Porque, na verdade, todas as pin-ups elas estavam reunidas ali, algumas viviam mais o estilo no dia a dia, outras nem tanto, outras eram só modelos que estavam ali participando. Então, a gente saiu com uma câmera, com equipamento mesmo, e a gente foi entrevistando praticamente todas. A gente foi pegando a vida de cada uma. Até e depois das juradas, do pessoal, do organizador. E aí, com esse material, a gente foi selecionando as nossas personagens mesmo. Porque a gente conseguiu ver quem são as mais influentes, quem é que vive aquilo realmente no dia a dia, que vocês vão ver no vídeo que existem pessoas que vivem isso 100%, que vivem como se estivessem nos anos 40, 50, que vivem isso mesmo. Não, posso até ressaltar, nosso foco foi em São Paulo. Então nós achamos pessoas que eram de Curitiba, de Recife, de Brasília, que tem blog, que vive, que pesquisa. E aí nós fomos refinando e fomos descobrindo. E descobrimos que o Brasil é muito rico em pin-ups.
E esse foi o mais gostoso, foi a cerejinha do bolo. Falei, nossa, nós também temos, né? E as mulheres também estão interessadas aqui. É um estereotipo de, eu não quero ser uma menina da academia que malha, eu quero ser diferente da nata, né? Muito bom, confesso que fiquei curioso. Falta ver o vídeo, né, Vitor? Claro, Rodrigo. Agora vamos conferir a primeira parte do documentário Universo Pin-Up. Eu me considero sim uma pin-up, mas assim, de uma forma atual, da forma que isso consiga caber hoje em dia. Por quê? Antigamente, o que era você ser uma pin-up? Você ser uma pin-up era você ser uma modelo que fazia fotos mais sensuais e que os homens, principalmente que estavam em guerra e tudo mais, ficavam pendurando as fotos delas na parede. Durante a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, os soldados, eles levavam as imagens dessas garotas sensualizadas e ao mesmo tempo com um ar de ingenuidade para os acampamentos deles. E eles penduravam essas imagens, por isso o termo pin-up. E a imagem dessas garotas, eram publicadas em revistas, em cartões postais. As pin-ups de época, elas faziam performances, principalmente para os militares que estavam lá nas guerras, isolados, não sei quanto tempo, elas iam lá e faziam shows e cantavam, faziam todas aquelas performances. A Beth Page talvez tenha sido, hoje ela é considerada a rainha das pin-ups e na época também, e talvez tenha sido a precursora de tudo isso, porque ela foi uma mulher real, e que começou como uma modelo pin-up naquela época, e depois ela já partiu para o fetiche, e aí foi o que escandalizou mesmo a América, que todo mundo fala que chocou muito porque usava botas de couro, que é aquele negócio. Algumas atrizes de Hollywood, elas começaram como pin-up, começaram a pousar para fotos como pin-up. Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth. Então essas atrizes, elas começaram a carreira, podemos assim dizer, como modelo. Só que aí o que acontece? Alguns, eles imaginavam aquela mulher e retratavam ali no desenho. Mas tinham algumas mulheres que posavam, até há pouco tempo atrás, alguns sites divulgaram as fotos das mulheres reais em preto e branco e a imagem delas em desenho, que já era feita por algum ilustrador. A gente não consegue buscar muita referência aqui no Brasil de pin-up, de vintage, porque tudo daqui é muito importado dos Estados Unidos. Mesmo na década de 50 a gente não tinha uma brasilidade retrô, a gente importou todo esse estilo de fora. Bom, as pin-ups elas fazem parte de uma cultura totalmente americana, até porque nós não tivemos guerra no Brasil, mas os nossos soldados eles foram recrutados na década de 40 para lutarem lá fora. E aqui nós tivemos também grandes ilustradores que retrataram a mulher brasileira em forma de pin-up. Então tem essa ideia de que está fora do contexto, do contexto doméstico, que é um contexto da década de 50, e também está fora do contexto do trabalho. Não é uma operária, não é uma pessoa que trabalha. Ela é só uma mulher e ela é divertida. Então as mulheres que elas realmente faziam poses, como o pin-up ou cheesecake, que é como ficou conhecido o termo também, elas eram mulheres à frente de seu tempo. E eu acredito que até na época sofriam algum tipo de preconceito. Porque se a gente está pensando numa coisa contemporânea, a gente tem que pensar naquela imagem da década de 50 e pensar no como ela entra hoje, e que contexto que ela está hoje. Eu faço trabalhos com fotos, eu faço trabalhos com material impresso, tudo legal. Mas isso está dentro de você ser uma modelo, mas que foque nos anos 50, que foque na sensualidade da pin-up, no jeito da pin-up, nas poses, nos temas. Elas se dedicam a esse trabalho, algumas elas vivem realmente como se estivessem na década de 50, o que vai desde ter um carro de época, um Ford 1920, por exemplo, até a decoração de casa, o vestuário, a moda proveniente da época.
Pra mim, ser pin-up, hoje em dia, é se inspirar numa década que a gente sente muita paixão e adaptar ela para os dias de hoje. Pegar as coisas que a gente ainda pode recriar, ou que a gente pode usar de peça vintage e adaptar com o moderno. E principalmente viver numa beleza que hoje em dia tá meio apagada. A beleza das roupas, a beleza da decoração, das cores. O retrô tinha muito de ter cor em tudo quanto é peça, em carros, em eletrodomésticos. E a gente estava vivendo num mundo tão cinza. É um estilo muito visual, assim, você vai bater o olho, assim, dependendo de como a pessoa estiver, algumas pessoas vão estranhar, vão olhar assim, nossa, algumas pessoas vão achar legal. Muita gente fala, é legal, eu não usaria, mas eu acho bonito. Então, o primeiro passo, eu acredito que seja a estética, sim. E num segundo momento, quando a pessoa vai pesquisando, sabendo, conhecendo o que é aquilo, aí parte para o lado comportamental. Eu sou uma pin-up bem tradicional dos anos 50, que adora ir pra cozinha, colocar aventalzinho, fazer cupcakes e mais essa parte de doces, que eu acho que combina muito com a pin-up. Eu acho que é uma cultura muito de mulheres voltadas à casa, à família, como eram naquela época. A gente pode pensar começar um pouco pela história, né? Eu acho que essa mulher surge na década de 50 muito em função de uma... Até, não sei, eu acredito que seja um pouco desse processo de inconsciente coletivo que faz com que num período de guerra existam muitas perdas, as pessoas não têm filhos, a ideia da família se desestrutura. Então, esse aspecto feminino, ele vem de uma maneira até exacerbada. Eu acho que isso é muito histórico, né? A gente pode até começar assim com aquela história do new look, do Dior, né? Muito tecido, cintura marcada. Muito por conta de algumas artistas do mundo pop, Madonna, Katy Perry, Rihanna e por aí vai, elas influenciaram muito o retorno no século XXI de uma estética pin-up que interessou muito as adolescentes, porque as adolescentes elas são grandes fãs dessas cantoras. Pensa assim, o olho marcado, a cintura marcada, o batom vermelho, o cabelo muito correto, né, a franjinha, assim, tem uma questão geométrica, né, e é muito pontual, né, um olho de gatinho é o olho da pin-up, né, o rosto muito branco, aquela pele de porcelana. Então tem uma coisa que assim que guarda uma redoma nessa imagem. O próprio visual, a questão do cabelo principalmente, era uma coisa bem diferente na década de 50. As cantoras pop, elas adotaram um pouco daquilo que era utilizado na década de 40 e 50. Não totalmente, mas um pouco. E esse um pouco chama atenção, porque é bonito. E essas meninas, elas gostam da ingenuidade, porque elas estão numa fase, eu acredito, uma fase de adolescência, uma fase de transformação do corpo, da psicologia, enfim, da mente, das ideias, né? Então essas meninas, elas estão numa fase de transformação. E a pin-up, ela é ao mesmo tempo mulher e ao mesmo tempo menina. Eu acredito que seja a busca pelo feminino, pela questão da feminilidade, assim, vou até falar por mim. Eu sempre fui muito moleque, sempre era calça jeans, all-star e baby look, assim. Porque eu sempre gostei de rock, então tem aquela fase adolescente que gosta de rock que você só quer se vestir assim. Muito estilo, né, Vitor? Demais, eu gostei, viu? Olha, sabiam que existem alguns tipos de pin-ups? No próximo bloco você vai conhecer quais são. Não saia daí! Espaço Universitário de volta. Hoje estamos falando sobre o universo pin-up. Aqui com a gente as alunas Akemi e Daniele. Só para relembrar, meninas, o que é mesmo estilo pin-up? As pin-ups, elas surgiram na década de 40 e elas eram modelos que faziam fotos sensuais, mas ao mesmo tempo comportadas, porque era o estilo da época, as roupas mais comportadas, muito colorido, assim, era um sensual sem ser vulgar. E elas mudavam as fotos para os maridos que estavam em guerra, e as fotos surgiam em revistas e começou a ficar muito popular por conta disso. E hoje, o que nós temos hoje são as pin-ups revisitadas. Elas são pin-ups um pouco mais modernas, com tatuagens e tudo mais, que foi o que a gente viu. Se você for olhar pin-up, pin em inglês é pendurar, up em cima. Então, elas penduravam fotos em cima.
os soldados recebiam as fotos das pin-up, das modelos, das esposas, e eles penduravam onde eles ficavam, né? E aí surgiu o termo pin-up, da garota pin-up, que é a garota que estava pendurada lá onde eles ficavam. E essa é a pin-up. Muito legal. Agora vamos conferir a segunda parte do documentário Universo Pin-up. Roda aí! No começo da nossa adolescência a gente gosta, né, de algumas coisas, né? Eu já usei bermudão, já usei cinto de metal, né? E depois a gente vai se adaptando a um estilo que a gente fica, a gente fala, é aqui que eu me descobri. E podemos dizer que foi aqui que eu me descobri como mulher, como pessoa. Eu gosto muito, gosto de muitas coisas, mas o vintage é uma coisa que me atrai bastante. Eu me identifico com alguns estilos de pin-up, porque a gente pode incorporar pin-ups diferentes dependendo do evento que a gente for ou da ocasião. Eu gosto muito da pin-up cheesecake, que é essa pin-up de vestidos rodados, com temas mais clássicos e delicados, tons de rosa, de cores mais neutras. Eu me identifico mais com as pin-ups bombshells e com, no caso, as grandes atrizes de Hollywood. Essas são as que eu mais me represento. O glamour, o luxo daquela época, né, os brincos, né, as plumas que elas usavam. Até, inclusive, nas minhas apresentações eu tento buscar tudo isso. Que a clássica é toda aquela coisa mais hollywoodiana e tal. A moderna tem um visual mais rockabilly, saia cintura alta, bandana. E eu acho que as mulheres se identificam mais com esse estilo hoje por ser de mais fácil acesso e mais viável no dia a dia, por exemplo. Eu não vou colocar um vestido clássico para ir para o trabalho, por exemplo. Não me visto assim todo dia. É muito difícil manter um salto alto, um cabelo estruturado para ir comprar pão na esquina. É muito difícil alguém aqui no Brasil ainda saber o que é uma pin-up. Quando às vezes a gente fala para alguém, eu tenho até uma tatuagem escrito pin-up, e quando às vezes a pessoa vem e fala, o que é isso? Né, o que significa? Se a gente está fazendo uma releitura do passado, que é a busca pela música, que é a busca pela estética, consequentemente veio a questão da tatuagem old school. Quantas mulheres veem, tipo, pin-up e tudo mais, elas dizem, poxa, mas tinha pin-up mais gordinha. Poxa, mas as pin-ups, elas faziam penteado, né, mudava o cabelo, ela podia ter um cabelo assim, um cabelo assado, que dava certo.Essa imagem dessa pin-up, ela tem a ver com as mulheres que são mais mais exuberantes. Então, quando você vai construir essa roupa, você tem que produzir, porque você tem que entender essa proporção. A Mai Boydinha, até hoje, eu sempre fiz todas as peças sozinha. Porque eu tenho muito cuidado com tudo que eu faço. Então, assim, eu pesquiso muito, eu viajo muito para eventos de rockabilly, pelo menos assim, eu e meu marido, a gente tenta viajar 2 vezes por ano. Se eu vejo que a cliente está pedindo uma peça com bojo, está reclamando que não tem bojo, na próxima coleção eu já ponho o bojo que a cliente queria. Ou em cima do corpo da mulher brasileira também, porque às vezes a gente importa uma peça e quer copiar essa peça e ela não fica legal no corpo brasileiro. Então a gente vai lá, a brasileira tem mais curva na parte de baixo, tem o busto um pouco menor, ou agora tem muita mulher com muito silicone, então a gente tem que fazer as peças sempre com um top maior, a gente vai adaptando ao que o público vai pedindo. E eu acho que essa questão assim delas fazerem as próprias roupas é porque tem uma modelagem específica para isso, né? Porque é uma modelagem muito ajustada, e se ela é mais gordinha, então não está dentro de uma grade ou de uma modelagem padrão. Porque é uma peça confortável, não é uma peça vulgar. Por exemplo, os maiôs e os biquínis têm a cintura alta, não mostram muito do corpo e as pessoas gostam de se sentir confortáveis. Nem todas as marcas, elas têm produtos e público específico retrô. Mas algumas elas trabalham com essa estética por saber que isso tem chamado bastante atenção. Está crescendo sobre o assunto, pessoas falando sobre isso, está aparecendo mais lojas, mas ainda tem que melhorar em questão de qualidade. Adquirir o livro é caro, comprar uma revista de época é muito difícil de encontrar, filmes de época também são difíceis, se você for comprar é mais caro, para baixar nem sempre a gente acha.
não é algo de tão fácil acesso. O fácil acesso é a internet. Eu acredito que ele é sim um facilitador para quem tem interesse em saber sobre isso, porque ela vai achar lojas, vai achar blogs, vai achar sites, todos relacionados a esse assunto. Aqui nós temos um grupo muito grande de pessoas que amam esse estilo retrô, que são adeptos do rockabilly, que gostam do som, que gostam da moda da época, que gostam dos carros antigos. As meninas se conhecem, elas conversam, elas sabem pelo menos quem são. Por mais que não conheçam pessoalmente, a gente sabe quem é quem. E tem algumas festas em São Paulo também. Não só em São Paulo, em outras regiões também, mas como eu vivo aqui, que são relacionadas ao rockabilly, que tem encontros de pin-ups e rockers. As pessoas vão para dançar, para se divertir. Então acaba sendo um encontro da tribo nesse dia. Eu acho que é uma tribo urbanizada. É uma mulher com classe, é uma mulher simpática, é uma mulher educada, é uma mulher que sabe se portar diante das pessoas e diante dos lugares, é uma pessoa que tem uma boa educação. Eu acho que uma pin-up representa tudo isso. Existe um certo preconceito, eu já ouvi pessoas me perguntando do tipo, mas você virou pin-up, você não voltou para a cozinha, você não trabalha mais fora, você regrediu também na parte de que a mulher só podia cuidar dos filhos e não trabalhava fora. E hoje em dia a gente consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. É muito difícil você afirmar o que é uma verdadeira pin-up. Hoje em dia a cultura é muito mais ampla, é muito mais cheia de clichês. Eu acho que a única forma de você falar uma verdadeira pin-up é você ter vivido nos anos 40, é você ter feito as performances, as roupas, as fotos e tá lá. Isso é ser verdadeiro. Muito bom, agora eu consigo explicar o que é o estilo pin-up. Meninas, qual que foram as suas maiores dificuldades? Olha, a primeira dificuldade que eu posso te listar é que o nosso trabalho foi feito em 3 pessoas. A Daniele, eu e a Amanda Domingues. Então, um trabalho audiovisual com 3 pessoas é muito difícil. É uma sobrecarga que nós tivemos e que nos saímos muito bem. Assim, foi uma divisão de trabalhos, teve a cooperação. E, em segundo lugar que eu posso te dizer foi conciliar a agenda das entrevistadas com a alocação, que esse foi um segundo ponto, que a alocação número 1 era contundente com a segunda entrevistada, mas o horário dela, devido, como vocês puderam ver no vídeo, elas, além de serem pin-ups, elas têm uma empresa, elas são modelos, então às vezes não conciliava a agenda delas de gravar naquele dia, naquela locação linda, maravilhosa, e aí teve esse porém. Acho que a gente pode até deixar de sugestão para as pessoas que estão fazendo TCC, de nunca deixar nada de última hora, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, porque não depende só da nossa agenda. Então isso aconteceu várias vezes, a gente conseguia a locação e não bater com o dia que a pessoa podia. A gente depende da pessoa, né? Porque o nosso trabalho depende todo do personagem. Então, acho que é isso que a gente pode deixar de sugestão, assim. Porque eu acho que a nossa principal dificuldade de produção foi essa, de conciliar tudo e tudo mais. Teve a questão da gente estar em menos pessoas, fazer um trabalho em 3 pessoas foi bem complicado, mas a gente teve ajuda da equipe da faculdade, que ajudou a gente nas externas, a gente teve ajuda na pós-produção, um colega nosso, o Fábio Dias, ajudou a gente com a pós-produção e tudo mais. Porque, como a gente estava em poucas pessoas, a gente teve que aprender muita coisa na marra, coisa que a gente não... Durante o processo do curso, nós fizemos mais aprimorar e levar realmente a fundo foi no semestre do TCC. Foi algo assim impressionante.
E depois dessa experiência, vocês vão aderir ao estilo pin-up? Olha, dá pra ver dos seus olhos. É porque assim, Eu gosto. o estilo pin-up, ele. Uma coisa ou outra, a gente já tem na cultura da mulher, assim. Você vai comprar uma roupa, ela já tem uma modelagem, maquiagem, cabelo, então. Querendo ou não, todas nós temos alguma coisa de pin-up. Sim. Mas pra falar que vai aderir o estilo. Pra aderir, olha. É muito difícil, porque é um estilo de vida mesmo. Quem leva a sério não tem como você seguir tudo certinho, retrô, você acordar de manhã e fazer cabelo e se maquiar toda pra pegar o ônibus pra ir trabalhar. Então é muito complicado. Então eu não vou aderir ao estilo. Bom, eu me adero um pouquinho só. Sendo sincero, eu gostei. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. E quem quiser entrar em contato, vocês têm uma fanpage? Tem, no Facebook vocês podem acessar Universo Pinup Documentário. Lá tem informações das entrevistadas, quem somos nós, o que nós estamos fazendo e sobre esse universo. E se você gostou do nosso programa e quer participar, escreva para espacouniversitario@câmara.sp.gov.br com o link do seu trabalho. Curta também nossa página no Facebook. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, galera.